Boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 3 de agosto. A família de um homem negro baleado pela PM na porta de casa em Minas Gerais protesta e diz que ele não tinha cometido nenhum crime. Bandidos explodem uma agência bancária no noroeste do Paraná. O primeiro dia de vacinação noturna em Belo Horizonte sem filas. E ainda o Brasil conquista mais 4 medalhas olímpicas em Tóquio. E a gente acompanhou toda a emoção da família do Alisson Santos. É agora no Brasil TV. Parentes e amigos de um homem negro, jovem, de 20 anos, morto durante uma ação da Polícia Militar na semana passada, fizeram uma manifestação hoje pela manhã em Ribeirão das Neves, que fica em Minas Gerais. Segundo os parentes, Jefferson Santos era trabalhador e não tinha qualquer ligação com nenhum tipo de crime. O protesto foi às margens da BR-040 em Ribeirão das Neves. Com faixas e cartazes, manifestantes pediam por justiça e paz. Eles foram acompanhados pela PM e pela Polícia Rodoviária Federal. A mãe ainda está muito abalada com a perda do filho. É que Jefferson Guilherme da Costa, de 20 anos, a família conta que o rapaz estava na rua de casa, no portão de um vizinho, quando os policiais militares chegaram. Pelo que eu entendi, primeiro eles deram um tiro no meu filho, depois mataram o outro rapaz e depois acabaram de fazer o serviço no meu filho, acabaram de matar ele. Em nota, a PM confirmou que policiais foram a esta rua, no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, atrás de uma pessoa em Ribeirão das Neves. Durante a abordagem, a polícia militar diz que houve resistência e que por isso aconteceu a troca de tiros. Fala também que os feridos foram socorridos e as armas apreendidas, além de drogas e munição. A nota termina dizendo que a corregedoria investiga o caso. Além de Jefferson, um outro homem foi baleado e morto no local. Um rapaz que a vizinhança não conhecia e que morava há uma semana num barracão de aluguel em frente à casa de Jefferson. A família diz que tem como comprovar que o Jefferson estava aqui em Minas no dia do atentado, lá no estado vizinho, 25 de junho. Segundo os parentes, nessa data, ele estava dando força para a mãe e para os irmãos na missa de 7º dia do pai, que havia morrido de infarto. A tia dele mostrou este vídeo, onde o rapaz aparece em casa, em Neves. Ela garante que o vídeo foi filmado na mesma época. Até prova, porque ele nunca saiu daqui de Belo Horizonte para caçar nada de fora. A família também apresentou para a nossa equipe um atestado de bons antecedentes de Jefferson. Ele trabalhava com carteira assinada numa empresa farmacêutica. Esta vizinha, que preferiu não se identificar, conhecia o rapaz. Está querendo colocar ele como se ele fosse um criminoso. Mas não é essa a verdade, né? A gente conhece, sabe que ele é de uma boa família, que ele era trabalhador, tinha um coração enorme. Hoje, enquanto voltavam para casa em silêncio depois da manifestação, parentes e amigos de Jefferson foram seguidos o tempo todo por viaturas da PM. A mãe, de luto, diz que não aceita intimidação, que só quer passar essa história a limpo. É uma questão de honra passar essa história a limpo, porque o meu filho ele não vai voltar, mas o nome dele, para mim, nesse momento, é o que eu tenho ainda para poder me apegar. E eu quero que o nome dele seja limpo. Meu filho não era vagabundo, meu filho não era bandido, meu filho não participava de facção criminosa nenhuma. Meu filho era um trabalhador. Segundo o boletim de ocorrência, o outro homem morto na abordagem junto com Jefferson foi Bruno Wellison Silva Soares, de 26 anos. Outras 2 pessoas foram presas por porte ilegal de armas. A Polícia Civil informou que assim que foi acionada, enviou uma equipe de perícia criminal e que o laudo deve ser concluído em até 30 dias. Bandidos destruíram uma agência bancária em São Carlos do Ivaí, que fica no noroeste do Paraná. A ação começou de madrugada e durou cerca de 40 minutos, segundo os moradores. Os criminosos estavam fortemente armados. Os tiros dispararam o alarme da cooperativa de crédito por volta das 4h30 da manhã. A agência fica na região central da cidade. O alvo dos criminosos era o cofre da agência. Foi furtado o caixa eletrônico, mas sim o cofre do numerário da agência, né? Com indícios que foi utilizado explosivo para fazer o furto da agência. Ainda não temos informações em quantidade de objetos furtados ou valores furtados. A ação dos bandidos durou cerca de 40 minutos. Para trás ficaram os estragos e os cartuchos usados na ação. A cidade, que tem cerca de 7.000 habitantes, acordou na madrugada com o barulho da violência. Eu moro bem pertinho, 100 metros de onde aconteceu, e parecia que era dentro de casa. Foi de um tiroteio, parecia uma praça de guerra, entendeu? Foi horrível mesmo. E bomba, e tiro o tempo todo sem parar. Uma cidade pequena igual a nossa,
Nunca escutou falar isso da bandidagem, né? Tem roubo de casa, alguma coisa, né? Sempre tem, né? Mas um roubo igual esse, dessa intenção, né? Nunca vi, né? Foi um cenário de guerra mesmo, foi um tiroteio muito grande. A Polícia Militar segue à procura dos criminosos. A Polícia Científica já esteve no local e agora a Polícia Civil é que assume a investigação. 8 acusados de integrar uma quadrilha que aplicava golpes milionários em seguradoras viraram réus em Brasília. Segundo as investigações, eles forjaram acidentes com carros de luxo, até incendiaram lanchas e barcos, tudo para reembolsar o dinheiro do seguro. Uma lancha de grande porte completamente em chamas, num lago em Caldas Novas. Valor de mercado, quase R$2 milhões. Era para parecer um acidente, mas segundo a polícia e o Ministério Público, era na verdade um golpe inovador. Uma quadrilha que até então danificava carros de luxo, de propósito, para ficar com o dinheiro do seguro, passou a incendiar embarcações com o mesmo objetivo. No caso da lancha queimada, a cobertura total da apólice de seguros era de R$2.280.000, para ter uma ideia do tamanho do prejuízo. A Operação Navio Fantasma da Polícia Civil do DF teve 2 fases, no final do ano passado. Foram encontrados esses motores que eram do barco incendiado e estavam escondidos num clube do Lago Paranoá. O motor desse outro barco incendiado foi parar nessa embarcação, localizada na orla do lago e transportada pelas ruas do DF até a sede da Polícia Civil, onde passou por uma perícia. Agora, o caso chegou ao Judiciário. O Ministério Público denunciou 8 pessoas por estelionato e associação criminosa. Um deles é o cirurgião plástico William Pires, que também atua no DF. Segundo as investigações, ele se declarava como proprietário de barcos de luxo e, com a ajuda de comparsas, simulou incêndios em 2 embarcações para receber valores milionários do seguro. Em um dos casos, William relatou que o incêndio começou no compartimento do motor, na parte que fica dentro da água. Mas um laudo da perícia, obtido pelo DF1, mostra que o incêndio teve início na parte superior da embarcação, acima da linha d'água, diferentemente do que afirmou William. O relatório mostra ainda que, pelo elevado grau de destruição provocado pelo fogo, não há elementos para determinar com precisão o ponto exato de origem do incêndio. Segundo a denúncia do Ministério Público, o denunciado William, com vontade livre e consciente, destruiu totalmente a embarcação, com o intuito de ter a indenização ou o valor do seguro. O Tribunal de Justiça aceitou a denúncia, mas negou o pedido de prisão dos réus. As justificativas foram que eles não têm antecedentes criminais e que não há elementos da continuidade da prática de crimes. Por isso, os 8 réus vão responder em liberdade. Nós entramos em contato com o cirurgião William Pires, mas não tivemos resposta. Agora, olha só essa história. Uma funcionária de uma lotérica no sul do estado do Rio decidiu assaltar a loja em que trabalhava. Isso tudo com a ajuda do namorado. Tudo andava muito bem, muito certo para o casal, mas eles ostentaram demais a nova vida de luxo. E aí a polícia acabou descobrindo. O roubo aconteceu no dia 15 de junho numa lotérica em Barra do Piraí. As 2 mulheres que aparecem na imagem são funcionárias da loja e o homem, um assaltante. Durante o roubo, uma delas se enrosca com a outra e as 2 caem no chão. O que a polícia descobriu com as investigações é que a funcionária loura, que está de casaco, identificada como Maiane, era namorada e comparsa do bandido. E que os 2 planejaram juntos o assalto. Segundo os investigadores, a outra funcionária que aparece nas imagens não teve envolvimento com o crime. Nesse vídeo dá para ver o homem colocando dinheiro dentro de uma caixa de isopor. Ele usa uma peruca e um boné como disfarce. O casal roubou R$164 mil da lotérica. Depois do assalto, eles começaram a levar uma vida de luxo. Mas eles nem foram tão longe assim. Viajaram menos de 100 quilômetros e vieram aqui para o Rio. E decidiram gastar parte do dinheiro do roubo em uma hospedagem de frente para a praia e com vista, ali no Hotel Sheraton do Leblon, onde a diária pode chegar até R$ 1.500. Os 2 mudaram até de visual. Paula começou a usar um aplique de tranças e o homem, que foi identificado como Fabrício, tirou a peruca. Eles circulavam tranquilamente dentro do hotel. Nessas imagens obtidas pela polícia, dá para ver os 2 no elevador,
passeando no saguão, nos corredores e na área da piscina. Maiane também passou a ostentar na internet. Publicou vídeos na piscina, na varanda com vista para a Praia do Vidigal e com uma caipirinha. Eles também compraram carro, relógio, foram a restaurantes caros e a outros lugares. Mas a vida boa durou pouco. Maiane, como funcionária da lotérica, foi chamada para prestar depoimento. Foi aí que os investigadores começaram a desconfiar da participação dela. E depois de uma boa olhada nos perfis dela na internet e da vida nova que estava levando, os dois acabaram presos. Maiane e Fabrício foram encontrados pela polícia em Volta Redonda, cada um em uma casa. Fabrício já tinha passagem pela Lei Maria da Penha. Também estava na posse da arma de fogo utilizada no crime, uma arma de fogo com numeração raspada. Agora o casal vai responder pelo crime de roubo e está sujeito a uma pena de até 15 anos de prisão. A Polícia Civil diz que Maiane confessou a participação no crime e disse estar arrependida. Já o Fabrício ficou em silêncio. 100 mil idosos ainda não completaram a vacinação contra a Covid no Rio de Janeiro. E preste atenção, quase metade dos internados com a doença hoje na capital tem mais de 60 anos. É por isso que tem repescagem todo santo dia para os maiores de 50 anos nos postos do Rio. Pouco antes das 7 da manhã, a fila para vacinação no posto Jorge Saldanha Bandeira de Melo, no Tanque, ainda era pequena. Para mim é um alívio, ainda mais que eu tenho 2 filhos, a sensação de estar vindo para tomar a primeira dose é um alívio. Muita gente só veio depois da partida do Brasil contra o México nas Olimpíadas. No posto de vacinação da Gávea, a imunização vinha acompanhada de mensagens. A gente pensa em responsabilidade, a gente pensa em esperança e a gente pensa sempre no mundo melhor. E acho que é através da vacina agora que a gente vai conseguir isso. Então estar aqui é realmente um momento de muita emoção. Segundo o atual calendário da Prefeitura, a vacinação vai chegar em todas as pessoas acima de 18 anos na capital até o dia 18 de agosto. Mas hoje foi ligado um alerta pela Fiocruz. Depois de 4 meses em queda, o número de hospitalizações entre idosos por Covid-19 voltou a apresentar uma tendência de alta no estado do Rio de Janeiro nos últimos 15 dias de julho. Os pesquisadores apontam que cerca de 100 mil idosos na capital estão sem o esquema de imunização completo. A maioria, mais de 55 mil, tem entre 60 e 64 anos. Essa manhã, 627 pessoas estavam nos hospitais públicos da cidade do Rio com coronavírus, menos do que nos meses anteriores. Agora, segundo o painel da Prefeitura, quase metade dos internados tem 60 anos ou mais. A Secretaria Estadual de Saúde diz que durante o período do inverno é normal o aumento das síndromes respiratórias entre os idosos. Quem já está completamente imunizado não esconde a emoção. O papelzinho estava sempre em mãos, entendeu? Toda vez eu olhava, eu sabia que era em agosto. Aí quando eu vi 3 de agosto é hoje. Qual que é a sensação de estar completamente imunizado? Ai, meu filho, não tem nem como explicar. Muito feliz, feliz mesmo. Tem que tomar a segunda dose, né? Tem que completar a imunização, por favor. Em Belo Horizonte, a vacinação contra a Covid começou a ser oferecida também no período noturno. 2 postos estão funcionando até às 8 horas da noite. No primeiro dia, o movimento foi bem tranquilo. Fernando aproveitou o horário estendido e veio direto do trabalho se vacinar. Acho que quanto mais tempo as pessoas tiverem disponível, mais rápido é a vacinação e, se Deus quiser, todo mundo vai estar imunizado o quanto antes. O movimento foi tranquilo durante a noite na escola de enfermagem da UFMG na região hospitalar. Agora, a vacinação aqui é entre o meio-dia e as 8 horas. Aí ficou bem mais fácil vir aqui, né? Fiquei mais tranquila. E não precisei atrasar no serviço. O horário de vacinação também foi estendido numa faculdade particular aí no bairro Funcionários. Segundo a Prefeitura, é um teste. Caso a procura seja muito grande, outros pontos de vacinação também terão os horários estendidos. Mas é importante entrar no site da Prefeitura para saber quais grupos estes locais estão vacinando. Eliane, de 58 anos, conseguiu tomar a segunda dose. Aliviada demais da conta, dá vontade de chorar. A autorização para o início dos testes com humanos da vacina contra a Covid, que é desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais, ainda depende da entrega de documentação. A Raquel Freitas é quem nos conta.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que não recebeu o dossiê específico de ensaio clínico junto com o pedido de autorização para o início dos testes da vacina Spintec, que foi enviado pela UFMG na semana passada. Segundo a Anvisa, esse documento ele traz o protocolo clínico do estudo e por isso é fundamental aí para o início dos testes. Os testes inicialmente eles vão ser feitos na fase 1 e 2, que devem ser realizadas ao mesmo tempo. A fase 1 deve contar com cerca de 40 voluntários e vai verificar a segurança da vacina, ou seja, se ela produz ou não algum efeito adverso. Já a fase 2 deve reunir aí de 150 a 300 voluntários e ela vai verificar a capacidade da vacina de induzir nosso organismo a produzir anticorpos contra o coronavírus. E a gente procurou a UFMG sobre esse dossiê. E em nota, a universidade informou que todas as exigências para análise e autorização dos testes em humanos estão sendo cumpridas em conformidade com a regulamentação e os prazos previstos para o desenvolvimento da vacina. Mas a universidade disse também que nesse processo é natural que alguns documentos não sejam entregues ao mesmo tempo e sejam adicionados ao pedido inicial ao longo aí do procedimento, desse processo. A gente reforça aqui que, por enquanto, o que a gente tem são resultados positivos dos testes feitos com a vacina na fase pré-clínica, e os testes feitos com camundongos, hamster, micos. E um detalhe também interessante da vacina é que ela pode ter um custo aí menor do que outros imunizantes que já estão sendo aplicados na população. Veja a seguir os medalhistas de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, Daniel Carnegie e Mayra Aguiar, já estão de volta ao Brasil. Brasil TV de volta e a gente fala agora da abertura hoje das inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada que seleciona os estudantes para as vagas nas universidades públicas brasileiras. Podem se inscrever estudantes que fizeram a última edição do Enem e que não zeraram a redação. Quem fez o exame como treineiro não pode participar do SISU. Os interessados devem até sexta-feira, dia 6 de agosto, fazer a inscrição. O caminho está na página do SISU na internet. Lá o candidato coloca as suas notas e consegue saber quais são as vagas disponíveis em cada universidade e em cada região do país. Agora a gente vai falar de Olimpíadas. Os medalhistas de bronze em Tóquio, Daniel Carnegie e Mayra Aguiar, chegaram a Porto Alegre por volta do meio-dia. Os judocas gaúchos foram recepcionados por cerca de 50 pessoas no saguão do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Do aeroporto, Mayra e Daniel seguiram em carro aberto até o Palácio Piratini e o Paço Municipal, onde receberam homenagens do governo do estado e também da Prefeitura de Porto Alegre. E o Brasil conquistou mais 4 medalhas nos Jogos de Tóquio. Temos mais um ouro. As velejadoras Martine Grael e Kaena Kunze venceram na classe 49FX e são bicampeões olímpicas. No boxe, Abner Teixeira conquistou o bronze na categoria peso pesado. E Thiago Braz, campeão olímpico no Rio em 2016, ficou com o bronze no salto com vara no Japão. Também teve o Alisson dos Santos, o Pio, entrou para a história do atletismo brasileiro. Levou medalha de bronze nos 400 metros com barreira. E, de quebra, bateu um recorde sul-americano da prova. É claro, a gente acompanhou lá em São João da Barra, no interior de São Paulo, a comemoração da família do Alisson. Alisson dos Santos cresceu nesse bairro, Júlio de Lolo, na periferia de São Joaquim da Barra. Essa quadra, essas ruas, toda essa vizinhança são parte da história do menino de 21 anos, que viveu nessa casa, onde a família ainda mora. O clima de silêncio é esse mesmo, mas foi quebrado com muita comemoração hoje, pouco depois da meia-noite. 46 segundos e 72 centésimos. Foi só o que precisou para o velocista quebrar pela 6ª vez o recorde sul-americano. Ele, assim, sofreu muito quando era pequeno, né, com a queimadura, depois foi indo. Ele mesmo escolheu o próprio caminho dele, ele não se envolveu com nada. E ele quis esse atletismo e foi indo, e é mérito dele.
Ele foi atrás e conseguiu. Emoção aqui e lá, compartilhada numa chamada de vídeo, menos de 1 hora depois da conquista. Com o coração feliz, Dona Sueli não vê a hora de encontrar o filho e já projeta o caminho até Paris. Ele está cada dia mais rápido. E eu tenho certeza que daqui 3 anos é ouro. É ouro. Voa, Alisson! Voa, Alisson! Voa, Alisson! Parece A gente viu aí a Dona Sueli falando da queimadura que o Alisson tem, né? Ele teve parte da cabeça e do rosto queimados num acidente doméstico com óleo quente quando ainda era bebê, tinha mais ou menos 10 meses. Na época, Alisson ficou 1 mês internado. Brasil TV fica por aqui, outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Hoje mais cedo, hein? 8 horas da noite, pontualmente, horário de Brasília. Para você uma boa noite e até amanhã.